Então, a gente vai esclarecer um pouco sobre essa decisão do STF com relação à revisão da vida toda, que é válida para aposentados vinculados ao INSS e tem uma série de regras. Então, a gente vai falar com a Leire Leles, que é assessora jurídica do Sintec, para esclarecer. Tem muita gente em dúvida. Primeiro, explica quem tem direito a esse recálculo. Os segurados que têm direito ao recálculo da revisão da vida toda são só os segurados vinculados ao regime geral da Previdência Social. Em Mato Grosso hoje, é importante ressaltar que grande parte dos servidores tem regime próprio. Explica um pouquinho a diferença do INSS e esse regime próprio. Isso, a maior parte dos servidores, eles são vinculados ao regime próprio de Previdência, que se diferencia em relação ao regime geral, que é os vinculados ao INSS. Os vinculados ao regime próprio, eles têm os cálculos próprios, as regras próprias, e essa revisão da vida toda é uma regra que se aplica ao Instituto Legal dos servidores dos segurados vinculados ao regime geral, não ao regime próprio. Ainda falando sobre essas exceções de servidores que podem se enquadrar e serem beneficiados com recálculo, existem a questão dos interinos. Explica pra gente. Então, os interinos, ao contrário dos servidores efetivos, eles são vinculados ao regime geral da Previdência. Então, os interinos, mesmo que tenham trabalhado para o Estado, eles também podem ser beneficiados pela revisão da vida toda. Desde que estejam recebendo pelo INSS. Isso, porque eles são vinculados ao regime geral, pelo INSS, não ao regime próprio. Então, eles podem ser uns beneficiados pela revisão da vida toda. E ainda assim, ele tem que avaliar se vale a pena ou não. Isso, caso a caso. Vai ter que avaliar e fazer um cálculo para ver se compensa ou não essa revisão. Em Mato Grosso, tem algum servidor que se enquadra nessa questão do INSS? No estado de Mato Grosso, não. Todos os servidores do estado de Mato Grosso estão vinculados ao regime próprio de Previdência. Vai acontecer de ter servidores da rede municipal que não têm regime próprio, são vinculados ao regime geral. Esses servidores, sim, contratados ou mesmo servidores efetivos que não têm o regime próprio de Previdência, pode ser vinculado ao regime geral e eles sim podem ter direito à revisão da vida toda, sendo que vai ter que ser analisado caso a caso, fazer cálculo caso a caso para saber se é vantajoso ou não para esses servidores. Então, para a gente ressaltar que a maioria dos servidores públicos do Estado não tem direito a esse recálculo, mas essa pequena parcela que tem, qual que é a regra principal para ele saber se ele tem direito a esse recálculo ou não? Então, essa revisão da vida toda, ela é vantajosa principalmente para quem começou a contribuir antes de julho de 94 e essas contribuições eram baseadas num salário de contribuição alto, beirando ao teto do INSS. Então, se grande parte das contribuições foram anteriores a 94 e foram baseados perto ou sob o teto do INSS, vai compensar para essas pessoas. Só que grande parte dos contribuintes não tem esse tipo de contribuição. A contribuição, ela começa lá no começo da carreira baixa e vai progredindo no final da carreira e começa a receber maior. Então, aí vai ter que meio que, de fato, fazer cálculo a cálculo de forma individualizada. Quem colocar esse servidor, essa pequena parcela que tem direito, que está vinculada ao INSS, onde procurar para fazer esse recálculo? Então, o recálculo, ele não vai conseguir fazer no INSS, ele vai conseguir ir no INSS e pedir o histórico de contribuições, que chama um documento chamado CNIS. No CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele vai ter acesso ao histórico de contribuição desde quando ele ingressou na Previdência até quando ele se aposentou. Agora, para fazer o cálculo, aí vai ter que ter um programa específico, um profissional específico em cálculo, para fazer esse cálculo, para fazer todo o cálculo, para saber se ao final é vantajoso para ele a revisão da vida toda ou não. Porque assim, a regra, depois de 94, para quem aposentou, é que 80% dos maiores salários era usado como uma média aritmética para basear a aposentadoria. Então tinha o descarte dos 20% menores salários. Então, de qualquer modo, era vantajoso para quem começou contribuindo menos e passou a contribuir mais, esse descarte dos 20% menores. Então, boa parte das pessoas que se aposentou depois, se aposentou com essa regra. Então, se ele for fazer a revisão da vida toda e incluir todo o período de contribuição, como algumas pessoas começou a contribuir menos e passou a contribuir mais só depois, pode ser desvantajoso. Então, vai puxar para baixo o benefício das pessoas. Então, por isso que isso tem que ser feito de forma individualizada para cada segurado. Ele não vai no INSS? No INSS ele só vai conseguir acesso ao histórico de contribuições. Mas ele não vai procurar um advogado? Isso, vai ter que procurar um advogado, o advogado vai ter que ter acesso a um programa de cálculo para extrair as informações do INSS, porque assim,
ele tem que pegar todo o período contributivo desse segurado. Se ele tem 30 anos, vai ter que pegar os 30 anos de contribuição. Ele vai ter que jogar essas informações num sistema de cálculo. Esse sistema de cálculo vai aplicar o índice de correção, corrigir todo o período e tirar a média. Se essa média for maior do que o valor que ele recebeu de aposentadoria lá atrás, para ele compensa. Se ele tirar a média e ver que é abaixo, para esse segurado não compensa. Então, por isso, tem que fazer esse cálculo e analisar de forma individualizada.